a todos. Nesse vídeo vamos falar sobre funções crescentes, decrescentes, função injetora, sobrejetora, bijetora e função inversa. Então vamos definir o que é função crescente. Então, vamos definir o que é uma função crescente. Então, uma função crescente é uma função que ela não altera a ordem. Ou seja, se eu tenho um x1 menor do que um x2, quando eu aplico a minha função crescente, a ordem permanece, ou seja, o f de x1 continua sendo menor do que o f de x2. E a função decrescente, ela altera a ordem. Então, se eu tenho um x1 menor do que um x2, se a minha f ela é decrescente, ela vai alterar essa ordem. Então, vamos dizer que aqui eu tenho uma função g de um b contido nos reais, de tal maneira que essa função seja decrescente. Então, a g de x1 vai ser maior do que uma g de x2. Ou seja, ela trocou essa ordem aqui. Graficamente, uma função crescente ela pode ser visualizada da seguinte forma. Então, aqui, vamos construir um gráfico de uma função crescente. Uma função crescente ela faz isso daqui, ó, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho um x1 e aqui eu tenho um x2. Observem que x2 é maior que x1. E quando eu vejo a imagem da minha função, aqui é a imagem do f de x1, e aqui vai ser a imagem do f de x2. E observem que permanecem a ordem, ou seja, x2 maior que x1, e aqui eu observo que f de x2 é maior do que f de x1. Então, ela tem esse sentido de quando x cresce, o y também cresce. Agora, uma função decrescente, o gráfico dela é nesse sentido. Ou seja, se aqui eu pego um x1 e aqui eu pego um x2, aqui vamos dizer que é a minha g, vamos chamar aqui a g de x1, e aqui vai ser a minha g de x2. Então, observem que aqui eu tenho que o x2 é maior do que o x1. Mas quando eu olho a g de x1 e a g de x2, eu vejo que trocou a ordem. Ou seja, a g de x1 ela é maior do que a g de x2. Então, graficamente, uma função decrescente acontece o seguinte. Quando o x ele aumenta, o y ele vai decaindo. Agora, vamos pensar o que acontece com uma função do primeiro grau, ou seja, uma função afim, quando ela é crescente ou decrescente. Então, vamos a esse caso, tem uma função crescente e essa função ela é uma função do primeiro grau, uma função afim, que é da forma x mais b. Então, como falamos, uma função crescente acontece o seguinte, se eu tenho um x1 menor que um x2, então isso implica que o f de x1 continua sendo menor do que o f de x2, ou seja, não altera a ordem. Então, daqui eu posso pensar o seguinte, se eu pegar f de x2 menos f de x1, isso daqui vai ser positivo, né? Porque o f de x2 é maior que o f de x1. E se eu pegar x2 menos x1, isso daqui também é positivo, porque o x2 é maior do que o x1. Então, peguei essa diferença aqui que dá um número positivo, a de baixo também dá um número positivo, ou seja, isso daqui é maior do que zero. Mas, o que é o meu f de x2? O f de x2 é substituir o x2 aqui. Então, vai ficar a x2 mais b, menos, o que é o f de x1?
o f de x1 é, no lugar do x, colocar o x1. Então, vai ficar a x1 mais o b. E isso daqui dividido por x2 menos x1. Eu sei que isso daqui vai dar um número positivo. Então, aqui eu tenho que vai me dar a x2 mais b menos a x1 menos o b sobre x2 menos x1. Dá para simplificar o b, dá para colocar agora o a em evidência, então vai ficar a que multiplica x2 menos x1 dividido por x2 menos x1. Portanto, aqui eu posso simplificar, isso daqui vai me dar o a. Ou seja, o meu a, esse valor aqui, numa função crescente, ele é um número positivo. Por isso, gente, que se vocês pegarem uma f de x, digamos, que aqui seja, sei lá, qualquer número aqui, 2x mais 3 aqui, por exemplo. Se esse número ele é positivo, a função ela vai ter esse sentido de crescimento. Porque, como demonstramos aqui, se uma função é crescente, esse número aqui ele tem que ser maior do que zero. Agora, numa função decrescente, o que ocorre é o seguinte, se eu tenho x2 maior do que x1, eu sei que g de x2 ele tem que ser menor do que g de x1, ou seja, altera a ordem. Então, daqui eu tenho o seguinte, que g de x2 menos g de x1, isso daqui é menor do que zero, porque eu peguei um número menor e retirei um número maior. E aqui dividido por x2 menos x1. Então, observe que isso daqui é menor do que zero, né? Porque eu estou pegando um número negativo dividido por um número positivo. Então, isso é menor do que zero. Mas isso daqui é o quê? Bom, o g de x2 é substituir o x2 aqui. Então, vai ficar a x2 mais b. G de x1 é substituindo o x1. Então, vai ficar a x1 mais o b. Isso dividido por x2 menos x1. Então, aqui eu tenho que vai me dar ax2 mais b menos ax1 menos b sobre x2 menos x1. Aqui o b eu simplifico, dá para colocar o a em evidência. Então, vai ficar a que multiplica x2 menos x1. E isso dividido por x2 menos x1. Posso simplificar e eu tenho a. E o meu a ele é negativo, ou seja, se uma função é decrescente e a função ela é afim, então ela é da forma, vamos colocar aqui um exemplo, menos 2x mais alguma coisa, mais um, vou colocar o mesmo 3 de cima, mais 3, por exemplo. Então, o gráfico dessa função vai ser nesse sentido, decrescendo, né? Ou seja, quando x aumenta, o meu y diminui. Como eu falei, eu tenho que esse coeficiente daqui, que é esse daqui, vai ser menor do que zero. Agora, vamos ver o que é uma função injetora. Então, função injetora é o seguinte, eu tenho aqui o meu domínio da minha função, aqui eu tenho o contradomínio, que eu vou chamar de C, eu tenho uma função f. Então, uma função injetora ocorre o seguinte, cada elemento, aqui 5, 6, 7, cada elemento do meu domínio, ele vai para uma imagem diferente. Ou seja, não pode ocorrer que dois elementos do meu domínio ou mais tenham a mesma imagem. Numa função injetora, isso não pode ocorrer. Então, cada elemento aqui do domínio tem que ter uma imagem diferente. Cada elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente. Ou seja, isso daqui é um exemplo de uma função injetora. Vamos pegar o exemplo de uma função não injetora. Então, se eu tenho uma função aqui, vamos chamar essa função de um h, por exemplo. Então, aqui eu tenho o domínio da minha h e aqui eu tenho o contradomínio da minha h.
Então, vamos dizer que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se a minha função fizer isso daqui, ó, o 1 ir no 5 e o 2 também ir no 5. E aqui não importa aonde vai, mas só de ter isso daqui, ou seja, dois elementos tendo a mesma imagem, eu já tenho que isso daqui não é injetora. Bom, e como podemos definir então uma função injetora? Isso daqui é uma forma visual de percebermos se uma função ela é injetora ou não. Então, podemos definir da seguinte maneira. Se eu tenho dois elementos do domínio distintos, se eles são distintos, então a imagem nunca pode ser igual, ou seja, isso vai implicar que o f de x1 ele tem que ser diferente do f de x2. Uma outra forma também de definir função injetora é o seguinte: se eu tenho que as imagens são iguais, obrigatoriamente o x1 e o x2 não podem ser elementos distintos. Ele tem que ser, na verdade, o mesmo elemento. Porque, se não fosse o mesmo elemento, eu teria dois elementos distintos tendo a mesma imagem. Isso não ocorre. Então, portanto, se tem a mesma imagem, obrigatoriamente tem que ser o mesmo elemento. Não pode ser elemento distinto. Então, eu posso definir uma função injetora dessa forma ou dessa maneira. Graficamente, nós conseguimos enxergar uma função injetora da seguinte forma. Por exemplo, isso daqui é o gráfico de uma função que não é injetora. E como eu enxergo isso? Quando eu corto por uma reta horizontal, eu observo o seguinte, que esse elemento, que eu vou chamar de um x2, e esse elemento, que eu vou chamar de um x1, eles possuem a mesma imagem. Vamos dizer que isso daqui é um L. Então, isso daqui e isso daqui possuem a mesma imagem. Ou seja, para enxergar graficamente se uma função é injetora, eu tenho que fazer o seguinte. Quando eu cortar por linhas horizontais, só pode tocar o gráfico num único ponto. Se tocar no gráfico em mais de um ponto, a função não é injetora. Se eu tenho um gráfico, eu sempre cortar em linhas horizontais e só tocar sempre em um único ponto, então eu tenho que esse é o gráfico de uma função injetora. Então aqui, por exemplo, esse é o gráfico de uma função injetora e esse gráfico aqui é de uma função que não é injetora. Como a gente poderia demonstrar que uma função ela é injetora? Vamos pegar um exemplo aqui dessa função aqui, o f de x igual a 2x mais 3, por exemplo. Observe que isso daqui é uma reta, né? O gráfico disso daqui é... Se eu pegar o gráfico dessa função, quando o x vale 0, o y vale 3. E quando o y vale 0, o x vai valer menos 3 meios. Então, dados dois pontos, eu consigo traçar a reta aqui. Então, vamos dizer que eu tenho um gráfico dessa função. Observe que se eu traçar linhas horizontais, vai cortar essa reta em um único ponto. Então, eu consigo visualizar que esse gráfico é de uma função injetora. Mas se eu quisesse provar isso usando essa definição ou essa, também é simples. Então, vamos pegar dois elementos, x1 e x2, de tal maneira que tenha a mesma imagem. Para provar que é injetora, eu tenho que concluir que o x1 e o x2 são o mesmo elemento. Então, vamos pegar aqui, ó, f de x1 igual a um f de x2. Então, daqui eu tenho que o 2x1 mais 3 vai ser igual a 2x2 mais 3. Daqui eu posso simplificar esse com esse daqui. E daí eu chegaria aqui 2x1 é igual a 2x2. Dá para simplificar esse com esse. E iria concluir que o x1 é igual a x2. Ou seja, se eu tenho a mesma imagem, eu consegui demonstrar que esse elemento é o mesmo, logo essa função é injetora. Aqui eu provei isso usando essa definição. Agora vamos para o caso da função sobrejetora.
Bom, então vamos analisar o caso da função sobrejetora. Então, desenhando aqui dois conjuntos, aqui eu tenho um conjunto, vou chamar de D de F. D de F aqui só para dizer que é o domínio da minha função. Domínio da minha função F. E aqui, esse conjunto aqui, que é o contradomínio da minha função F. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho 5, 6, 7, 8. Para minha função ser sobrejetora, eu tenho que a minha imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, se eu colocar assim, por exemplo, aqui digamos que o 3 também vai no 6 e aqui o 4 vai no 7. E eu pergunto qual é a imagem dessa minha função, eu diria que a imagem dessa função são os elementos que estão recebendo a setinha. No caso aqui seriam 5, 6, 7. E o contradomínio dessa função é todos os elementos. Seriam 5, 6, 7 e 8. Observem que nesse caso eu tenho que a minha imagem da minha função é diferente do meu contradomínio. Nesse caso aqui eu tenho que a função não é sobrejetora. Para a função ser sobrejetora, eu tenho que a imagem tem que ser igual ao contradomínio, ou seja, não pode sobrar ninguém aqui. Então, um exemplo agora de uma função sobrejetora, vamos pegar aqui um D de F, aqui é o contradomínio da minha função, aqui é um AF, então eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui 5, 6, 7. Então, digamos que ocorra isso daqui, essa vem nesse ponto, esse daqui também vai nesse ponto, esse daqui vai nesse ponto e esse vai nesse ponto. Observe que essa função aqui ela não é injetora, porque eu tenho dois elementos indo na mesma imagem. Só que a imagem dessa função, que são os elementos 5, 6 e 7, é igual ao contradomínio da função. Então, nesse caso, a imagem é igual ao contradomínio. Então, ocorrendo isso, ou seja, não sobrou ninguém desse conjunto sem receber a setinha, eu digo que essa função é sobrejetora. Agora, vamos pegar exemplos de funções que sejam injetora, sobrejetora ou não sejam nenhuma das duas, para a gente conseguir fixar melhor os conceitos. Bom, gente, então agora vamos a esse exemplo aqui, f de x igual a x ao quadrado, e a pergunta é, essa função ela é injetora? E a resposta é depende. Depende do domínio. O que eu quero dizer com isso? Se essa função ela for definida, por exemplo, nos reais, essa função ela não é injetora. E vamos desenhar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é uma parábola. E aqui nós podemos observar que se traçarmos retas horizontais, ou seja, paralelas ao eixo x, eu tenho dois elementos tendo a mesma imagem, né? Dois elementos tendo uma mesma imagem aqui. Então, se eu, por exemplo, pegar menos 1 e 1, f de menos 1 é 1, f de 1 também é 1. Então, eu estou observando aqui que tenho dois elementos do domínio tendo a mesma imagem, então isso não é injetora. No entanto, se eu definir essa função como sendo x pertencente aos reais, onde eu tenho que meu x é maior ou igual a zero. Então, digamos que esse seja o domínio da minha função, vai nos reais. Agora sim, essa função, apesar de ter a mesma lei de formação, essa função agora ela é injetora. E o gráfico dela agora é assim, ó. Ela começa daqui e faz isso. Observem que agora, se eu traçar linhas horizontais, eu vou cortar esse gráfico em apenas um ponto. Ou seja, é a mesma lei de formação, eu só mudei o domínio. No momento que eu mudo o domínio, eu posso tornar uma função que não é injetora, injetora. Agora, vamos pensar na função sobrejetora, analisando essa mesma lei de formação da função, ou seja, f de x igual a x ao quadrado. Então, a pergunta é, essa função é sobrejetora?
E da mesma forma que da função injetora eu tive que analisar o domínio para responder isso, para a função sobrejetora eu tenho que analisar a imagem e o contradomínio. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho que a minha função ela não é sobrejetora, porque o meu contradomínio é todos os reais, e a imagem dessa minha função vão ser todos os elementos maiores ou iguais a zero. Então, observe o seguinte, ó, se eu pegar a imagem do zero, é o zero, e qualquer elemento que eu tenho maior do que zero, ele vai ser imagem de alguém. Ó. Qualquer elemento daqui é imagem de alguém. Ó. Qualquer elemento aqui é imagem de alguém. Então, portanto, a minha imagem vai ser esse eixo aqui. Ó. Ou seja, a imagem dessa função ela é esse conjunto aqui. Ó. Ou seja, todos os elementos. Como a imagem eu vou chamar de y. É todo y pertencente aos reais, onde eu tenho que o meu y é maior ou igual a zero. Então, essa é a minha imagem. Então, para tornar essa função sobrejetora, eu preciso restringir o meu contradomínio. Então, agora, se eu definisse a minha função dos reais no conjunto y pertencente aos reais, onde eu tenho que o y é maior ou igual a zero, e definisse a minha função f de x como x ao quadrado, agora sim eu tenho que essa função ela é sobrejetora, porque a minha imagem agora ficou sendo igual ao contradomínio. Agora vamos definir o que é uma função bijetora. Bom, gente, por fim, vamos à função bijetora. Então, a função bijetora é a função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, se a gente for visualizar uma função bijetora, vamos dizer que eu tenha esses elementos, e aqui 5, vou colocar apenas 5 e 6. Observe que ela tem que ser injetora, ou seja, cada um desses elementos tem que ir numa imagem distinta, ou seja, não pode ocorrer que eu tenha dois elementos do domínio indo na mesma imagem. Então, cada um desses elementos tem que ir numa imagem distinta. Então, portanto, pelo menos eu tenho que ter uma quantidade igual de elementos aqui do domínio. Então, eu tenho que ter mais elementos aqui. 6, 7, 8 aqui, perdão. Aqui é o 8. Então, daqui eu teria o 3 indo no 7 e o 4 indo no 8. E a pergunta é, eu poderia ter mais um elemento aqui? E a resposta é não, porque ela tem que ser sobrejetora, ou seja, eu tenho que a imagem e o contradomínio têm que ser iguais. Então, portanto, esse daqui é um exemplo de função bijetora. Observe aqui que a mesma quantidade de elementos que eu tenho aqui. Se eu considerar, no caso, a função f de x igual a x quadrado e quiser tornar ela uma função bijetora, então basta eu tornar ela injetora, ou seja, restringir o domínio. Então, lembrando que se eu pegar os reais maiores ou iguais a zero, essa função fica injetora. Então, aqui eu tenho x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a zero. E lembrando que a imagem dessa função ela só pega valores maiores ou iguais a zero. Então, eu preciso restringir o contradomínio dessa função para que ela seja sobrejetora. Então, se eu colocar o contradomínio como sendo todos os y pertencentes aos reais, tal que y é maior ou igual a zero, e agora sim definir essa função como sendo f de x igual a x ao quadrado, eu posso dizer que essa função aqui ela é bijetora. Então, aqui eu tenho um gráfico dessa função, que ela é assim, e eu tenho que o contradomínio dela é isso daqui, e a imagem também é isso daqui. Então, portanto, ela é sobrejetora, é injetora e, portanto, bijetora. E agora, gente, vamos para a função inversa. E a ideia da função inversa é muito simples. Então, aqui, digamos, eu tenho aqui uma função. Essa função pega esses elementos, levam no 4, 5, 6. Então, essa é a minha função f. Ela leva esse nesse daqui,
Então, ela leva assim, ela leva esse nesse daqui, ela leva esse nesse daqui. A função inversa, ela simplesmente faz o oposto. Ela pega o 4 e volta no 1. Então, a função inversa, ela faz isso daqui. Ó. Ela pega o 5 e volta no 2. Ela pega o 6 e volta no 3. É isso que é uma função inversa. Então, a ideia é muito simples. Então, se eu tenho a minha f que tenha o domínio, vou chamar domínio de f, e aqui vamos chamar de contradomínio do f, a minha função inversa, ela vai do contradomínio da função no domínio, porque ela faz o processo inverso. Então, a função inversa ela vai daqui para cá, ou seja, ela pega o 4, o 5 e o 6 e vai mandar no 1, 2, 3. Então, ela faz isso daqui. Agora, observe que uma propriedade muito interessante, que é o seguinte, se eu pegar a composta, a f-1, composta com a f, então, por exemplo, se eu aplicar isso daqui no 1, o que acontece? Eu vou ter f a menos 1 do f de 1. O f de 1 vai no número 4. E o f é menos 1, aqui é o f é menos 1. Do 4 volta por 1. Né? Ou seja, o f é menos 1 do 4 é o 1. Olha, deu o mesmo resultado que esse daqui. Vamos para o 2. F é menos 1, composta com a f do número 2. Então, isso daqui é f a menos 1, aplicado em f do número 2. E o f de 2 vai no 5. Então, vou ter f a menos 1 do 5. E o f a menos 1 do 5 vai no 2 de novo. Novamente, deu o mesmo resultado. Se eu pegar f a menos 1 composta com f no número 3, isso é f a menos 1 do f do 3. O f do 3 vai no 6. E aí o f a menos 1 pega o 6 e traz novamente de volta para o 3. Ou seja, sempre vai dar igual a isso daqui. Agora, vamos fazer a composta de... observe, no caso, que essa função aqui, né? F a menos 1 composta com f, ela sai do domínio de f, e aí ela vem aqui e volta de novo, né? Ela vem aqui e volta de novo no domínio de f. Então, ela vai do domínio de f no domínio de f. Agora, vamos ver como fica a f composta com a f a menos 1. No caso de f composta com a f a menos 1, então agora eu tenho que pegar elementos do contradomínio da minha f, ou seja, vou pegar o 4, o 5 e o 6. Vamos ver o que acontece. Então, f a menos 1 do número 4, está no contradomínio dessa f, vai ser igual a f aplicada, f a menos 1 do 4 vai no 1. Então, isso daqui vai dar 1. E o f do número 1 volta de novo no 4. Deu o mesmo resultado. Agora vamos para f composta com f a menos 1 do próximo número, que é o 5. Isso é f de f a menos 1 do... Perdão, f a menos 1 do número 5. Aqui f a menos 1 do 5 vai no 2. Então, esse daqui é o f de 2. E o f do número 2 vale 5. Então, voltou aqui. O f composta com f a menos 1 do número 6, isso é a mesma coisa que f do f a menos 1 do 6. O f a menos 1 do 6 vai no 3, então isso daqui é f de 3. E o f de 3 vai no 6. Então, novamente, deu isso daqui. E observe que f composta com a f a menos 1, ela vai desse contradomínio, ou seja, do CD, que é o contradomínio da f,
em CD de novo. Porque o que acontece? Eu pego isso daqui e levo F-1, pega e leva D de F. Mas D de F traz de novo, né? A F traz de novo para o contradomínio. Então, vai ficar aqui. Então, enquanto eu tenho que a F-1 do F é definida do domínio de F no domínio de F, se eu fizer o contrário, eu vou ter o contradomínio de F no contradomínio de F. E ambas acontece o seguinte, ou seja, se eu pegar F a menos 1 composta com F aplicada no X, isso me dá o X. E se eu pegar F composta com F a menos 1 aplicado num Y, estou chamando de Y porque eu estou considerando que o Y estaria no meu contradomínio da minha F. Então, isso daqui daria o próprio Y. Ou seja, eu posso definir a minha função f como sendo inversível se eu conseguir uma que eu estou chamando de f a menos 1, que é a inversa, de tal maneira que se eu compor ela do lado esquerdo ou do lado direito, vai me dar a identidade. O que significa identidade? Que dá o mesmo valor. Ou seja, se aqui é x, vai me retornar x. Se aqui é y, vai me retornar y. Agora, vamos para a seguinte observação. Observe que essa minha f que eu defini, eu defini ela como sendo bijetora, né? Que ela é injetora e a imagem e o contradomínio são iguais, então, portanto, essa função ela é bijetora. Mas a pergunta é, será que essa minha função ela precisa ser bijetora para que eu tenha uma inversa? Então, vamos pensar no caso da injetividade. Então, aqui vamos construir uma outra função. Vou chamar essa função de g. Então, vou construir a função aqui. E vamos pensar no caso em que essa função ela não fosse injetora. Então, aqui vamos dizer que eu tenha 4, 5... E ocorre o seguinte, esse 1 vai no 4, e o 2 vai no 4, e o 3 vai no 5. E aí a pergunta é, será que eu tenho uma função inversa? Ou seja, será que eu tenho uma função que vai pegar o 4 e o 5 e vai levar no 1, 2, 3? E a resposta é não. Por quê? Porque observem que se eu for fazer a inversa, o número 4 ele vai em dois elementos. Só que isso daqui não é função. Eu não posso ter um elemento do domínio tendo mais imagens, né? Ou seja, eu tenho 4 aqui tendo duas imagens. Então, isso não é função. Portanto, se a função ela não for injetora, eu não consigo fazer a inversa, porque eu vou ter um elemento do domínio ou mais indo em mais imagens. Isso não pode acontecer. Então, por isso que ela tem que ser injetora. Agora, será que ela precisa ser sobrejetora? Será que só a injetora já não é o suficiente? Então, vamos construir um outro exemplo. Vamos dizer que eu tenho agora um exemplo de uma H. Essa H vai ser injetora. E aqui eu tenho 4, 5, 6 e 7. Mas ela não é sobrejetora. Então, está aqui a minha H, que eu faço isso daqui. Então, ela é injetora, mas não é sobrejetora. Por que não é sobrejetora? Porque tem elementos aqui que ou seja, o contradomínio ele não é igual à minha imagem. O contradomínio é 4, 5, 6 e 7 e a minha imagem é formada apenas pelos elementos 4, 5 e 6. Então, por isso que não é sobrejetora. E será que faz sentido agora a minha inversa? Ou seja, eu criar uma H-1 dado isso daqui? Então, vamos pensar. Então, agora a minha inversa sairia desse conjunto, 4, 5, 6 e 7, e indo em 1, 2 e 3. Então, ok, o 4 está indo no 1, funcionou. O 5 está indo no 2, ok, está certinho. O 6 está indo no 3, ok. E o 7, opa, não tem. E isso daqui também não é função. Por quê? Para ser função, todos os elementos do domínio têm que ter uma correspondência. Logo, se não for sobrejetora, eu também não consigo calcular a função inversa. Então, por isso que ela tem que ser injetora e sobrejetora. Ou seja, para uma função ser inversível, ela tem que ser bijetora. Isso, na verdade, é um teorema que a gente não vai provar,
Mas o teorema diz o seguinte, que a f ela é inversível se e somente se e somente se f é bijetora. Ou seja, recordando, o que significa o se e somente se? Significa o seguinte, se a f é inversível, eu mostro que ela é bijetora. E o se e somente se significa que vale a volta também. Ou seja, se ela é bijetora, eu mostro que ela é inversível. E agora, vamos falar do gráfico da função inversa. Então, se eu tenho esse plano cartesiano, e eu tenho que o gráfico da f, digamos que seja algo assim. Tá? Esse é o gráfico da f. Gráfico da f. O gráfico da f a menos 1, ele vai ser simétrico em relação à reta y igual a x. Então, vamos pegar a reta y igual a x. Tá aqui, essa é a reta y igual a x. Está aqui a reta. Então, o gráfico da f a menos 1 é como se eu pegasse essa f e rebatesse em relação a essa f. Ou seja, ela vai ser simétrica em relação a y igual a x. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Ó. Vem aqui, aqui assim, mais próximo, aqui, fazendo isso daqui. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a distância desse ponto até aqui é igual à distância desse ponto até aqui. Aqui, então, a distância desse ponto até aqui é a mesma que a distância desse ponto até o centro aqui. Então, se eu for fazendo isso, a distância desse ponto até aqui é a mesma que a distância desse ponto até aqui. Não está bem desenhado, mas a ideia é essa. Que se o gráfico da f é isso daqui, o gráfico da f a menos 1 é como se eu pegasse isso daqui e rebatesse para o outro lado em relação à reta y igual a x. Então, o gráfico da f a menos 1, qualquer ponto que eu pegue aqui, se eu traçar uma reta que forme um ângulo de 90 graus com a y igual a x, a distância desse ponto até aqui vai ser igual à distância desse ponto até aqui. Então, se eu sei o gráfico da f, para traçar o gráfico da f a menos 1, basta traçar a reta y igual a x e rebater isso em relação à reta y igual a x. E é fácil visualizar isso pelo seguinte. Então, por exemplo, se eu tenho a f, que ela pega o par ordenado AB, ou seja, isso daqui seria o meu x, isso daqui seria a minha imagem. Isso seria da função f. A função inversa, o que ela faz é pegar isso daqui ao contrário, ou seja, isso daqui é o meu y da minha f, a imagem da minha f. No caso da f a menos 1, eu tenho que o meu x vai ser o b e o meu a vai ser o y. Então, se eu for ver isso no plano cartesiano, então está aqui o plano cartesiano, e vamos dizer que eu tenho o ponto A, AB. Então está aqui o meu ponto, meu pontinho aqui, AB, está aqui. Agora vamos traçar o ponto BA. Então esse comprimento aqui vai ser o mesmo que esse, né? Porque é B, aqui vale B. Aqui vale B, então isso daqui, esse comprimento aqui é o mesmo que esse, vale B. E esse comprimento aqui vai ser o mesmo que esse, porque esse daqui vai valer A. Então, enquanto esse daqui é o ponto AB, esse ponto aqui é o ponto BA. Agora, vamos analisar em relação à reta y igual a x. A reta y igual a x vai passar por aqui. Está aqui a reta y igual a x. Agora, observe o seguinte. Se eu continuar aqui e aqui, observem que esse comprimento aqui, bom, tudo vale A. Se eu retirar o B, esse comprimento vai ficar A menos B. Aqui tudo vale A. Se eu retirar esse comprimento aqui, aqui também vai ficar A menos B. Então, observe que isso daqui é um quadrado. Eu tenho a diagonal desse quadrado. Portanto, essa outra diagonal aqui
ela corta perpendicularmente essa reta e a distância desse ponto até esse é a mesma coisa que a distância desse ponto até esse. Então, por isso que ocorre isso, ó. Qualquer ponto da f, ela tem essa simetria em relação a essa reta y igual a x, ou seja, a distância desse ponto até esse é a mesma que a distância desse ponto até esse daqui, sendo que essa reta aqui ela é ortogonal, ou seja, forma um ângulo aqui de 90 graus em relação à reta y igual a x. Bom, vamos pegar um exemplo de uma função inversa. E agora, vamos aprender como calcular a função inversa de uma outra função. Então, por exemplo, digamos que eu tenha a minha função f de x, que é igual a x menos 3. Tenho essa função e quero calcular a inversa dessa função. Então, observem que aqui é como se eu tivesse o y, que é a minha imagem, igual a x menos 3, ou seja, o x está no domínio e o y está na minha imagem. Lembrando que a função inversa, ela troca isso. Logo, se eu quiser saber a função inversa, aonde é y eu coloco x e aonde é x eu coloco y. Então, daqui eu vou concluir que o meu y vai ser igual a x mais 3, ou seja, isso daqui é a minha função inversa. Então, a função inversa, f é menos 1 de x, vai dar x mais 3. E como eu verifico que realmente eu calculei a inversa? Basta eu compor. Então, se eu compor f é menos 1 composta com f de x, isso é igual a f é menos 1 e f de x vai dar o x menos 3. X menos 3. Isso daqui é igual. Aí o que a minha f é menos 1 faz? Ela pega o meu x e soma o 3. Então, ela pega o meu x, que é isso daqui, isso é o meu x, né? Meu x é isso daqui. Ela pega isso e soma o 3. Então, isso daqui vai dar x. Ó, funcionou. Agora, vamos pegar a f composta com a f é menos 1 de um x. Então, aqui eu tenho que isso vai dar f é menos 1 do x, e o f é menos 1 do x é x mais 3. Então, isso fica f de x mais 3. E o que a minha f faz? Ela pega esse x, que no meu caso é o x mais 3, e ela subtrai 3 desse x. Então, subtraindo 3 do x, vai ficar o próprio x. Então, funcionou. Agora, vamos ver o gráfico dessa função e dessa função. Então, o gráfico da f, montando aqui o gráfico da f, eu tenho o seguinte. Quando o x vale 0, o meu y aqui vai valer menos 3. Então, tem aqui o menos 3. E quando o y vale 0, o x vale 3. Então, passa por esse ponto aqui, 3. Então, a minha reta passa por esse pontinho aqui e por esse ponto. Ok. Agora, vamos para essa reta daqui. Então, esse é o gráfico da minha f. Vamos para o gráfico da f menos 1. Então, quando x vale 0, o meu y vale 3. Está aqui. E isso daqui dá 0 quando x vale menos 3. Então, está aqui o menos 3. Portanto, essa reta passa por esse ponto aqui e por esse ponto aqui. Agora, o que eu tinha falado anteriormente, ó, isso daqui é simétrico em relação à reta y igual a x. Ó. Então, tenho aqui o y igual a x. Esse é o gráfico da f é menos 1. Esse é o gráfico da f. Observe a simetria. Ó. A simetria em relação à reta y igual a x. Vamos para outro exemplo. Bom, então vamos agora a mais um exemplo. Eu tenho f definido dos reais maiores ou iguais a 0, onde o contradomínio também está definido nos reais maiores ou iguais a 0. Lembrando que isso daqui, essa restrição, é para tornar essa função aqui bijetora.
porque ela só tem inversa se ela for bijetora. Então, por isso que eu restringi o domínio e o contradomínio. E eu quero calcular a inversa dessa função. Então, eu tenho que aqui é como se eu tivesse y igual a x ao quadrado, e se eu quero calcular a inversa, eu troco o x pelo y. Então, onde tem x eu coloco y, e onde tem y eu coloco x. E agora eu vou calcular a raiz. Então, eu posso calcular a raiz porque isso daqui é maior ou igual a zero. Então, eu vou ter y igual. E observe que para tirar a raiz eu não vou colocar o mais ou menos. Por que eu não coloco mais ou menos? Porque né, quando a gente tira a raiz, normalmente a gente coloca mais ou menos raiz do número, do elemento. Então, seria mais ou menos raiz de x. Mas por que não tem mais ou menos? Porque eu estou definindo que o meu y também ele é sempre positivo. Então, por isso que não tem isso daqui. Ó. Então, eu vou ter y igual a raiz de x. E isso daqui que vai ser a definição da minha função. Ou seja, a f é menos 1 de x é raiz de x. Porque o y é positivo. Bom, então agora eu determinei a inversa dessa função e vamos ver graficamente no GeoGebra como fica o gráfico dessa função e o gráfico dessa função e vou traçar a reta y igual a x para a gente ver essa simetria também. Bom, gente, aqui nós podemos observar pelo GeoGebra. Então, eu tenho f de x igual a x quadrado, que faz isso. Eu tenho a inversa, que aqui está sendo chamado de g de x, que é o raiz de x. Tenho y igual a x. E estou vendo a simetria em relação à reta azul. Ó. Então, se eu tenho o gráfico da f, se eu rebater em relação a essa reta, eu vou ter isso daqui. Se vocês forem desenhar no GeoGebra, só tomem cuidado, porque aqui tem que ter a mesma escala, senão esse gráfico fica deformado. Aí eu controlei a escala usando isso daqui. Bom, gente, com isso nós terminamos essa parte de função inversa, função injetora, sobrejetora, bijetora, crescente e decrescente. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. No próximo vídeo vamos falar de função modular. Muito obrigado.